Ontem você chegou, hoje sou eu, todos iguais, perante a Deus, vamos irmãos, Jesus nos ensina que a colheita é segura, que a terra é fértil, que é bom a gente plantar um pouco de amor e a semente vai dar. Um pouco de amor e a semente vai germinar. Pode fazer a prece? Pode fazer, por favor. Deus Pai de infinita bondade, Jesus, nosso amado Divino Mestre, Espíritos amigos, falanges do Divino Espírito Santo, que nos assiste, que nos ampara, que nos guia, que nos mostra o caminho do bem. Queremos nesta hora, Senhor, agradecer por tudo que temos recebido, pela paz, pela luz, pelo amor, que tem nos concedido, Senhor, a cada dia que nasce, a cada noite, sentindo, Senhor, que está junto de cada um de nós, fortalecendo a fé, a confiança, dando-nos, Senhor, a esperança de que tudo isso vai passar e que nós possamos juntos, Senhor, caminhar firme e forte na certeza, Senhor, de que tudo está sob o vosso comando. É nessa verdade que nos colocamos nesta hora, Senhor, para a nossa reunião da noite. Sejamos todos assistidos e amparados pelas forças do bem, para que tudo possa correr dentro daquilo que foi programado pela espiritualidade na noite de hoje. Muito obrigada por tudo. Continue, Senhor, em nossos corações, em nossas vidas, guiando nossos passos para Jesus. Assim seja. Graças a Deus. Gente, hoje é... Boa noite. Boa noite. Boa noite. Filha. Boa noite, Hoje, querida. ó, Deus. é da contradição. A pergunta é 300 e o item é 5. João, Certo. essa voz poderosa sua, por favor. Está me ouvindo, João? Tô. Ó, o item é o 5. Pergunta 300, item 5, por favor. Pessoas há que não têm nem tempo, nem a aptidão necessária para um estudo sério e aprofundado, e que aceitam sem exame o que se lhes ensina. Não haverá para elas inconveniente em esposar erros? Que pratiquem o bem e não façam o mal é o essencial. Para isso não há duas doutrinas. O bem é sempre o bem, quer feito em nome de Alá, quer em nome de Jeová, visto que um só Deus há para o universo. Sexto, como espíritos que aparecem desenvolvidos em inteligências podem ter ideias evidentemente falsas sobre certas coisas? É que têm suas doutrinas. Os que não são bastante adiantados e julgam que o são, tomam suas ideias pela própria verdade, tal qual entre vós. Tá vendo? Assim mesmo. Alguém quer falar? Quer a Cláudia falar alguma coisa? Então vamos, João, continua. 7. O que se deve pensar de doutrinas segundo as quais um só espírito poderia comunicar-se e que esse espírito seria Deus ou Jesus?
O que isto ensina é um espírito que quer dominar, pelo que procura fazer crer que é o único a comunicar-se. Mas o infeliz que ousa tomar o nome de Deus duramente espiará o seu orgulho. Quanto a essas doutrinas, elas se refutam a si mesmas, porque estão em contradição com os fatos mais bem averiguados. Não merecem exame sério, pois que carecem de raízes. A razão vos diz que o bem procede de uma fonte boa e o mal de uma fonte má. Por que haveríeis de querer que uma boa árvore desse maus frutos? Já colhestes uvas em macieira? A diversidade das comunicações é a prova mais patente da variedade das fontes de onde elas procedem. Aliás, o espírito que pretendem ser, eles os únicos que se podem comunicar-se, esquecem-se de dizer por que não o podem ou outros fazê-lo. A pretensão que manifestam é a negação do que o Espiritismo tem de mais belo e de mais consolador. As relações do mundo visível com o mundo invisível, dos homens com os seres que lhes são caros, e que assim estariam para eles sem remissão, perdidos. São essas relações que identificam o homem com seu futuro, que o desprendem do mundo material. Supri-las é remergulhá-lo na dúvida que constitui o seu tormento, é alimentar-lhe o egoísmo, examinando-se com cuidado a doutrina de tais espíritos, nela se descobrirão a cada passo contradições injustificáveis, marcas da ignorância deles sobre as coisas mais evidentes e, por conseguinte, sinais certos de sua inferioridade, o espírito de verdade. Alguém quer comentar esse texto? Alguém quer falar alguma coisa? Só lembrar, né, o que os espíritos sempre nos dizem, para que nós tomemos muito cuidado, principalmente nas comunicações. As comunicações de uma casa, elas têm que ser diversificadas. Vários são os irmãos, são vários trabalhadores. Então, vários irmãos que têm como se colocar a sua palavra, são os guias e mentores de cada um de nós. Então, um que vai deter a verdade, né? Um que vai deter a palavra. Se isso começa a acontecer, só ele falar, só ele querer ser o dono da verdade, que os outros estão errados, podemos ter certeza que tem um irmão mistificando ali, alguém querendo se passar por quem não é. Porque o próprio estudo já nos faz entender que essa diversidade é necessária. A gente ouvir essas opiniões para que a gente possa comparar com a doutrina para ver e aceitar aquilo que está próximo da verdade e a verdade absoluta, né? Alguém mais quer falar? Alguém mais quer falar alguma coisa? Helder, Valquíria? Não, eu estou até anotando aqui. Cláudia falou para me saber. Achei difícil, aí estou anotando. Mas depois que Cláudia explicou, ficou fácil. João, você quer falar alguma coisa, João? Valéria, alguém quer falar? Não, acho que foi bem claro. Uhum. Só lembrei desse último parte que a gente leu, que lembram muito essas religiões que a gente vê, né, pentecostais, que as pessoas sempre só recebem mensagem de Deus e Jesus. Nunca são outras pessoas, é sempre só Deus e Jesus. Só isso. É porque eles não conhecem assim, o espiritismo, eles não aceitam, né? Uhum. Então, para eles, só Deus e Jesus. Quem quer continuar a ler aí, por favor? A 8, quem quer? Eu posso. Pode? Então, por favor. 8.
De todas as contradições que se notam nas comunicações dos espíritos, uma das mais surpreendentes é a relativa à reencarnação. Se a reencarnação é uma necessidade da vida espírita, como ocorre que todos os espíritos não a ensinem? Não sabeis que há espíritos cujas ideias se limitam ao presente, como acontece com muitos homens da Terra? Creem que o que está para eles deve durar sempre. Não veem além do círculo de suas percepções e não se preocupam com o saberem nem de onde vieram e nem para onde vão. E, assim, devem suportar a lei da necessidade. A reencarnação para eles é uma necessidade que nem sonham que poderá chegar. Sabem que o espírito progride, mas de que maneira isso se dá para eles é um problema. Então, se vos perguntardes, falarão dos 7 céus superpostos como andares. Há mesmo os que vos falarão da esfera do fogo e das esferas das estrelas. Em seguida, da cidade das flores, da dos eleitos. Entendi. Eu entendo isso aqui da seguinte forma. A gente tem uma percepção, muitas vezes errônea, de que quando se está desencarnado, se ganha uma sabedoria além da capacidade que a gente busca adquirir ao longo da nossa evolução natural. Então, para muitos de nós que estamos aqui encarnados, né, até mesmo porque isso foi sempre muito mistificado, né, na nossa cultura ocidental, né, de que assim você morreu, então é como se o dia que eu morrer eu vou saber de tudo. E a gente sabe que não é assim, que existem graus de amadurecimento de cada espírito, assim como existem espíritos muito evoluídos, muito maduros, que nos auxiliam, que trabalham dentro de uma lógica benigna. Você vai ter aqueles espíritos que são mais densos, que levam imperfeições até maiores do que muitos dos que estão aqui ainda encarnados. Então, o fato de estar desencarnado, apesar de nos livrar dos limites do corpo físico, não significa automaticamente que vai haver um amadurecimento automático do espírito. E as limitações que esses espíritos têm, elas continuam com eles. Se eles não conseguiram vencer, né, aquelas limitações que nós, como espíritos, não conseguimos vencer, não importa se a gente está desencarnado ou não, elas vão se apresentar, elas vão ainda se manter presentes e vai nos limitar a visão do todo. Eu particularmente entendi assim. Alguém mais quer fazer algum comentário? O que é o a gente realmente tem que prestar muita atenção. É claro que, quando, por exemplo, agora estamos estudando, então, cairmos em uma armadilha como essa, quando você estuda, procura se informar, procura saber, estuda seriamente, é mais difícil. Agora, como ela falou, para muita gente, a morte é como se fosse uma santificação. Como se a pessoa desencarnasse e ela pudesse ter acesso a todos os lugares. É um grande erro, e isso muita gente que a gente conhece, assim, dentro do meio espírita, achar, a pessoa fechou os olhos hoje, amanhã ele está podendo estar em todo lugar, saber de todas as coisas. Isso é impossível, ele não vai estar em lugar nenhum que ele não possa estar, que não lhe seja permitido, e ele não vai saber nada além daquilo que também ele construiu para saber, né? A gente sabe que tem muitos irmãos que vêm aqui com mentes limitadas por resgates, né? As mentes não conseguem, a pessoa não consegue se exprimir, se expressar por causa de limitações expiatórias. Quando ele desencarna, aquilo ele desperta um pouco, mas nem por isso ele vai ser uma pessoa que vai conhecer o céu e a terra. Então, se ele não acreditava na reencarnação, ele dela não vai falar de jeito nenhum. Ele vai falar exatamente o que falou, aquilo que ele acreditava enquanto ele estava encarnado, né? Alguém pode ler a nota e continuar lendo aí, por favor? Grande.
Quem pode ler a 9, por favor? Eu vou ler. Então tá, João, por favor. Concebemos que os espíritos pouco adiantados possam deixar de compreender esta questão. Mas como é que espíritos de uma inferioridade moral e intelectual notória falam espontaneamente de suas diferentes existências e do desejo que têm de reencarnar para resgatarem o passado? Passam-se no mundo dos espíritos coisas bem difíceis de compreenderdes. Não tendes entre vós pessoas muito ignorantes sobre certos assuntos e esclarecidas acerca de outros, pessoas que têm mais juízo do que instrução, e outras que têm mais espírito que juízo? Não sabeis também que alguns espíritos se comprazem em conservar os homens na ignorância, aparentando instruí-los, é que aproveitam da facilidade com que suas palavras são acreditadas? Podem seduzir os que não descem ao fundo das coisas, mas quando pelo raciocínio são levados à parede, não sustentam por muito tempo o papel. Cumpre, além disso, se tem em conta a prudência de que, em geral, os espíritos usam na promulgação da verdade. Uma luz muito viva e muito subitânea ofusca, não esclarece. Podem eles, pois, em certos casos, julgar conveniente não a espalharem, senão gradativamente, de acordo com os tempos, os lugares e as pessoas. Moisés não ensinou tudo o que o Cristo ensinou, e o próprio Cristo muitas coisas disse, cuja inteligência ficou reservada às gerações futuras. Falais da reencarnação e vos admirais de que este princípio não tenha sido ensinado em alguns países. Lembrai-vos, porém, de que num país onde o preconceito da cor impera soberanamente, onde a escravidão criou raízes nos costumes, o espiritismo teria sido repelido só por proclamar a reencarnação, pois que monstruosa pareceria ao que é, Senhor, a ideia de vir a ser escravo, e reciprocamente. Não era melhor tomar aceito primeiro o princípio geral, para mais tarde se lhe tirarem as consequências? Ó homens, como é curta a vossa vista para apreciar os desígnios de Deus. Sabei que nada se faz sem a sua permissão, e sem um fim, que a mais 2 vezes não podeis penetrar. Tenho-vos dito que a unidade se fará na crença espírita. Ficais certos de que assim será, que as dissidências já menos profundas se apagarão pouco a pouco, à medida que os homens se esclarecem e que acabarão por desaparecer completamente. Essa é a verdade de Deus. Contra o mal não pode prevalecer o erro, o espírito de verdade. Esse trecho... Desculpa, dona Lúcia, pode falar? Pode falar à vontade, pode sim. Que ele fala... Se a gente... determinados assuntos, se a reencarnação fosse abordada numa sociedade baseada em escravidão, fala muito da nossa. E é tão forte isso que, mesmo independente de estarmos falando de reencarnação, até em assuntos mais terrenos, né, isso já é incômodo. Agora, realmente, você imagina abordar a reencarnação numa sociedade que se esforçava para justificar a escravidão a partir da ideia de que um grupo de pessoas, nesse caso específico das Américas, aqui do Brasil, as pessoas vindas da África, nós negros, seríamos quase animais, semi-humanos, né? Semi-animais, animais que falam, mas assim, houve um esforço durante muitos séculos, né, de 400 anos, pelo menos, para justificar
a condição da escravidão pelo fato das pessoas de raça negra, negras, não serem realmente, não terem alma. Isso era colocado, isso era litúrgico, né? Isso era colocado dentro das liturgias religiosas, né? Não era permitido, por exemplo, uma pessoa negra adentrar uma igreja. Era considerado uma espécie de insulto. Imagina abordar, e já havia pessoas que certamente, de alguma forma, sempre tem aqueles precursores, eles costumam pagar muito caro por isso, né, que o diga Jesus, já trabalhando essa ideia na humanidade, mas de maneira muito vagarosa, porque não dá para simplesmente chegar e lançar uma ideia que se parece tão avançada numa mentalidade coletiva que estava tão arraigada em conceitos muito atrasados e, ao mesmo tempo, que eram atrasados intencionalmente, porque era para justificar um comércio que deixou muita gente bilionária, né? Até hoje, muitas fortunas da humanidade são, na verdade, existem hoje porque foram herdando geração atrás de geração esse comércio trilionário que foi o tráfico de pessoas da África, foi o maior tráfico de escravos da história conhecida da humanidade. Então, realmente, essa parte aqui, ela é bem, parece que era feita sob medida, para reflexão. E também, Helder, como seria um branco, né, senhor de escravo, aceitar que ele poderia reencarnar como um escravo? Ele não aceitaria isso nunca, né? Uma ofensa moral muito grave. Nem os escravos estavam aptos a entender essa situação, também quanto os senhores de escravos, né, os brancos, aceitar que eles viriam de outra maneira, em outra vida, como aquele fulano que ele maltratava, né? Ele só vai descobrir isso quando realmente ele desencarna, que encontra essas pessoas no mundo espiritual em situação até superior, né? Aí que eles vão entender. Então, com certeza, eles estão arraigados a esses pensamentos. Aí, como diz aqui no comecinho da lição, eles não aceitam voltar mesmo mediúnica e colocar essa verdade da reencarnação. Eles ainda têm aquele preconceito, apesar de terem desencarnado, como disse Cláudio no comecinho, eles não mudaram os seus pensamentos. Então, eles não vêm querer dizer na mesa mediúnica a verdade sobre a reencarnação, porque senão ele vai admitir que ele pode ser um negro reencarnado, né? Ou voltar em outra vida. Esse é o processo, né? Eles não vão aceitar isso de maneira nenhuma. Então, eles negam a todos que estão à mesa essa verdade, e vem em espírito, em comunicação, e se negam de esclarecer isso. E é uma coisa tão difícil, né, que você vê, até com o avanço da ciência, o mapeamento genético da humanidade, muita gente que não aceita de jeito nenhum que todo mundo veio da África. Para enfriar da noite. E veio daquela região. E a coisa é física, é provado cientificamente. Imagina se uma coisa dessa forma é difícil de ser aceita. Hoje em dia, em pleno século XXI, imagina para muita gente há 100 anos atrás a reencarnação, e até hoje mesmo, com essa volta dos neonazistas, todo esse preconceito que está crescendo na sociedade em vários países, principalmente nos países europeus, o próprio preconceito enrustido que nós temos aqui no Brasil, que vivem falando que no Brasil não tem racismo, mas é o que mais tem, né? É forte, é uma coisa muito forte. Então, é bastante complicado, tem que ser devagar mesmo. A doutrina, para chegar a esse ponto que ele coloca no final, de que apagar-se-ão aos poucos, à medida que os homens se esclarecerem e que desaparecerão por completo. Gente, coloca aí uns 1000 anos para isso acontecer. Porque do jeito que você vê, a não ser que venha uma leva de espíritos e substitua 90% da população da Terra. Porque pelos esses bilhões de almas que estão aqui, está difícil. Difícil mesmo. Vamos continuar nosso trabalho, né, gente?
Vamos. Ô, Valéria, Diga, querida. existe casa espírita que médium não aceitam receber pretos velhos. Em uma casa espírita, existe. Eles se negam a receber os pretos velhos. Porque eles acham que pretos velhos não é para ir na casa espírita, eles são de outro lugar. Então, isso é preconceito, não é? É um preconceito, mas Com existe. certeza, Lúcia. casos. É um preconceito muito grande. Porque, bem ou mal, pelo que eu entendi, eu sempre tive uma paixão, né? Então, e esses seres, eles estão aqui mais próximos em missão ajudando. E, às vezes, em alguns casos, eles já podiam até ter evoluído mais, já está em outras esferas, mas eles estão aqui a trabalho ajudando a humanidade, seja em outras religiões, né? Ou seja, dentro da própria casa espírita. Olha, quando eu era pequena, eu recebi muito conselho de preto e preta velha, e, nossa, eu tenho um carinho imenso por eles. São lindos, lindos, lindos. Valéria. Mas, infelizmente, existe casa espírita que tem esse preconceito, que não receber preto velho e espíritos que vêm em forma de criança, que ele fala em forma de criança. Eles não aceitam. Valéria, lá no Divino, o preto velho, como vovó Genoveva, vovó Catarina e outras pessoas, outros irmãos, eles se apresentam assim, falando a linguagem do preto velho, porque eles sabem que nós gostamos, mas eles são espírito altamente já de outra dimensão. O seu Ivan falava assim, a vovó Genoveva é filósofa, e ela é mesmo. Ela dava a mensagem como preta velha. Todo mundo sabia que era ela. Agora, quando ela ia como falar na linguagem corrente comum, ninguém sabia que era ela. Ela falava para a gente, eu venho aqui, falo, e vocês não sabem que sou eu. Entendeu? Só sabe quando ela falava da linguagem de pretos velhos, que nós gostamos muito de ouvir. Eu, pelo menos, adoro, né? Os irmãozinhos, sabe? Então, eles estão assim pela necessidade. Existe um livro que é de Bezerra de Menezes, eu esqueci o nome. Existe uma preta velha que ela está no centro de Umbanda, que nós já até comentamos aí. Ela é um espírito altamente iluminado. Ela só está ali em Bezerra de Menezes, vai lá conhecer como é o trabalho, quem não conhecia. Ela só está ali para ajudar uma pessoa que, em outras encarnações, quando ela viveu na Holanda, foi filho. E ela ali, ele desviou do caminho, e ela veio estar ali, naquele centro de Umbanda, porque ele está passando por problemas sérios, e ele ia ser levado ali para ser ajudado. E ela ia ajudar aquele espírito, irmão, que foi filho dela em outras encarnações na Holanda, e eles não procederam corretamente. Ela já estava iluminada, e ele não. Entendeu, Valéria? Como é que é? Entendi, Lúcia. Muito obrigada pela explanação. Muito bonita mesmo. Acho linda, eu acho, sinceramente, lindíssimas essas histórias. E eles têm é só uma historinha pequenininha. Quando eu tinha 7 anos, minha tia, ela recebia espíritos. Então, ela recebeu uma preta velha, um preto velho, eu não lembro bem. Mas, na época, eu vivia muito triste, achava que ninguém gostava de mim, não sei por quê.
Ele falou tão bonitinho para mim, ele falou assim, você não fica assim, todo mundo gosta de você. Nossa, mas falou com aqueles termos que os pretos velhos falam, né? Mas, nossa, aquilo me deu uma paz, uma calma, eu passei a confiar mais nas pessoas. Então, eu tenho um amor muito grande por eles. Sejam eles evoluidíssimos, sejam eles menos evoluídos, mas eles são batuta. Pronto, chega. Gente, vamos passar para o outro livro. O outro, olha só, Doutrinador, Esclarecedor em Criança do Céu. Quem pode ler isso? Cláudia, você disse que ia ler? Posso? Então, por favor. Maria Lúcia... não. É Belarmino. Não é Maria Olha, Lúcia. quando eu li. Ai, meu Deus do céu. Ai, Jesus. Vamos lá. Belarmino, o doutrinador. Mas eu não fiz igual a ele, não. Graças a Deus. As lições são para todos nós. As lições eram eminentemente proveitosas. Traziam-me novos conhecimentos e, sobretudo, com elas, admirava cada vez mais a bondade de Deus, que nos permitia a todos a restauração do aprendizado para os serviços do futuro. Muitos de nós havíamos atravessado zonas purgatoriais de sombra e tormento íntimo, uns mais, outros menos. Bastara, contudo, o reconhecimento de nossa pequenez, a compreensão do nosso imenso débito, e ali estávamos. Todos reunidos em nosso lar, reanimando energias desfalecidas e reconstituindo programas de trabalho. Eu vi em todos os companheiros presentes o reflorescimento da esperança. Ninguém se sentia ao desamparo. Observando que numerosos médiuns prosseguiam em valiosa permuta de ideias, referentemente ao quadro de suas realizações, e ouvindo tantas observações sobre doutrinadores, perguntei em tom discreto: não seria possível, para minha edificação, consultar a experiência de algum doutrinador em trânsito por aqui? Recolhendo notícias de tantos médiuns com enorme proveito, creio não deva perder esta oportunidade. Vicente refletiu um minuto e respondeu: procuremos Belarmino Ferreira. É meu amigo há alguns meses. Segui o companheiro através de grupos diversos. Belarmino lá estava um canto, em palestra com um amigo. Fisionomia grave, gestos lentos, deixava transparecer grande tristeza no olhar humilde. Vicente apresentou-me afetuoso, dando início à conversação edificante. Após a troca de alguns conceitos, Belarmino falou comovido: com que então, meu amigo, deseja conhecer as amarguras de um doutrinador falido? Não digo isso, obtemperei a sorrir. Desejaria conhecer sua experiência, ganhar também de sua palavra educativa. Ferreira esboçou um sorriso forçado, que expressava todo o absinto que ainda lhe requeimava a alma, e falou: a missão do doutrinador é muitíssimo grave para qualquer homem. Não é sem razão que se atribui a nosso Senhor Jesus o título de mestre. Somente aqui vim ponderar bastante esta profunda verdade. Meditei muitíssimo, refleti intensamente e concluí que, para atingirmos uma ressurreição gloriosa, não há, por enquanto, outro caminho além daquele palmilhado pelo doutrinador divino. É digna de menção a atitude dele, abstendo-se de qualquer escravização aos bens terrestres. Não vemos passar o Senhor em todo o Evangelho, senão fazendo o bem, ensinando o amor, acendendo a luz, disseminando a verdade? Nunca pensou nisso?
Depois de longas meditações, cheguei ao conhecimento de que na vida humana, junto aos que administravam e aos que obedecem, aos que ensinam. Chego, pois, a pensar que nas esferas da crosta mordomos, cooperadores e servos. Muito especialmente, os que ensinam devem ser dos últimos. Entende o meu irmão? Assim, havia compreendido perfeitamente. A conceituação de Bellarmino era profunda e irrefutável. Aliás, nunca ouvira tão belas apreciações relativamente à missão educativa. Após ligeiro intervalo, continuou sempre grave. Há de estranhar, certamente, tenha eu fracassado, sabendo tanto. Minha tragédia angustiosa, porém, é a de todos os que conhecem o bem, esquecendo-lhe a prática. Calou-se de novo, pensou e prosseguiu. Faz muitos anos saí de nosso lar, com a tarefa de doutrinação no campo do espiritismo evangélico. Minhas promessas aqui foram enormes. Minha abnegada Elisa dispôs-se a acompanhar-me no serviço laborioso. Ser-me-ia companheira desvelada, abençoada amiga de sempre. Minha tarefa constaria de trabalho assíduo no Evangelho do Senhor, de modo a doutrinar primeiramente com o exemplo e, em seguida, com a palavra. Duas colônias importantes que nos convizinham enviaram muitos servos para a mediunidade e pediram ao nosso governador cooperasse com a remessa de missionários competentes para o ensino e orientação. Não obstante meu passado culposo, candidatei-me ao serviço com o endosso do ministro Gedeão, que não vacilou em auxiliar-me. Deveria desempenhar atividades concernentes ao meu resgate pessoal e atender à tarefa honrosa, veiculando luzes a irmãos nossos nos planos visível e invisível. Impunha-se-me, sobretudo, o dever de amparar as organizações mediúnicas, estimulando companheiros de luta, postos na terra a serviço da ideia imortalista. Entretanto, meu amigo, não consegui escapar à rede envolvente das tentações. Pode ir continuando, Lúcia? Pode, quem quiser falar, se alguém quiser, pode sim. Você dirige por aí. Enquanto, porque por enquanto ele ainda vai começar a história dele, na verdade, né? Desde criança, meus pais socorreram-me com as noções consoladoras e edificantes do espiritismo cristão. Circunstâncias várias que me pareceram casuais situaram-me o esforço na presidência de um grande grupo espírita. Os serviços eram promissores, as atividades nobres e construtivas, mas enchi-me de exigências, levado pelo excessivo apego à posição de comando do barco doutrinário. 8 médiuns, extremamente dedicados ao esforço evangélico, ofereciam-me colaboração ativa. Contudo, procurei colocar acima de tudo o preceito científico das provas insofismáveis. Cerrei os olhos à lei do merecimento individual, ouvidei os imperativos do esforço próprio e, envaidecido com os meus conhecimentos do assunto, comecei por atrair amigos de mentalidade inferior ao nosso círculo, tão somente em virtude da falsa posição que usufruíam na cultura filosófica e na pesquisa científica. Insensivelmente, vicejaram-me na personalidade estranhos propósitos egoísticos. Meus novos amigos queriam demonstrações de toda sorte, e ansioso por colher colaboradores na esfera da autoridade científica, eu exigia dos pobres médiuns longas e porfiadas perquisições nos planos invisíveis. O resultado era sempre negativo, porque cada homem receberá agora e no futuro, de acordo com as próprias obras. Isso me irritava. Instalou-se a dúvida em meu coração, devagarinho. Perdi a serenidade do outro tempo. Comecei a ver nos médiuns que se retraíam aos meus caprichos companheiros de má vontade e má fé. Prosseguiam nossas reuniões, mas na dúvida,
passei a descrença destruidora. Então, só para uma coisa aqui, se alguém quiser complementar também, é a atenção, né? Porque ele, como a gente sempre vê, todas as semanas, em todas as histórias que nós temos lido, o preparo do espírito para reencarnar, a permissão, né? E a colaboração de espíritos, a essência de espíritos elevados como corresponsáveis nessa empreitada. E quando chega aqui, a gente só simplesmente esquece. E ele, como era de muito estudar, muito estudo, ele colocou a prova científica acima e antes de qualquer coisa, né? Então, é claro que a gente deve buscar equilibrar a ciência com a doutrina espírita, mas nunca esquecer da lei verdadeira do amor e da caridade que pautam dentro da doutrina, entendendo que cada médium é um médium, que tudo deve ser observado. E como um presidente de uma casa, ele tinha, sim, o dever de observar a sua equipe de trabalho, mas uma observação amorosa, uma observação que a gente tem que prestar atenção muitas vezes, é como a gente chamar a atenção de alguém. A gente deve chamar aquela pessoa num canto, converse com ela, mas não a exponha, principalmente numa casa espírita, onde nós somos extremamente melindrosos, né? Muitas vezes nós somos sensíveis, somos melindrosos. Então, muitas vezes, a gente não quer expor nossas dificuldades diante de todas as pessoas. A gente não quer ser chamado a atenção, né? Então, cabe àquele que dirige uma casa ter esse olhar cuidadoso, esse olhar, e ele já foi direto para o olhar científico. Ele abandonou o lado amoroso da questão e queria provas científicas, colocando os médiuns em situação bastante difícil. E ele ainda por cima desconfiava por isso, pelos médiuns não fazerem aquilo que ele queria, não tem condição de se fazer isso, ele começou a desconfiar dos médiuns. Aí a gente já vai mais para frente, já vai ver que essa desconfiança não vai acabar bem, né, gente? Claro que não. Porque ele falou que passou a descrença destruidora. Não estávamos num grupo de intercâmbio entre o visível e o invisível? Não éramos médiuns, simples aparelhos dos defuntos comunicantes? Por que não viriam aqueles que pudessem atender aos nossos interesses materiais imediatos? Não seria melhor estabelecer um processo mecânico e rápido para as comunicações? Por que a negação do invisível aos meus propósitos de demonstrar positivamente o valor da nova doutrina? Então, ele achou que toda essa inquirição, ele estaria provando que a doutrina é séria. Mas ele queria escolher quem ia falar através daqueles médios. E quando se faz isso, você perde realmente a espontaneidade da coisa. Você não pode determinar numa reunião quem pode se comunicar e quem não pode. A gente está aí fazendo um ato de falta de caridade porque estamos escolhendo. Você não pode porque você não tem nada de bom para ensinar. Você é uma pessoa que não teve nada na vida porque possa deixar de ensinar, então você não vai se comunicar, não. Como assim? Como é que um doutrinador de uma casa vai fazer uma escolha dessa em nome da ciência? Ele queria a resposta material, provar, mais uma vez, que o espiritismo existia, né? Debalde, Elisa me chamava para a esfera religiosa e edificante, onde poderia aliviar o espírito atormentado. O Evangelho, todavia, é livro divino, e enquanto permanecemos na cegueira da vaidade e da ignorância, não nos expõe seus tesouros sagrados. Por isso mesmo, taxava-o de velharia, e de desastre a desastre, antes que me firmasse na missão de ensinar os amigos brilhantes do campo de cogitações inferiores da Terra, arrastaram-me para o negativismo completo. Do nosso agrupamento cristão, onde poderia edificar construções eternas, transferi-me para o movimento, não da política que eleva, mas da politicalha inferior, que impede o progresso comum e estabelece a confusão nos espíritos encarnados. Por aí estacionei muito tempo, desviado dos meus objetivos fundamentais,
porque a escravidão ao dinheiro me transformara os sentimentos. E assim foi, até que acabei meus dias com uma bela situação financeira no mundo e um corpo crivado de enfermidades, com um palácio confortável de pedra e um deserto no coração. A revivescência da minha inferioridade antiga religou-me a companheiros menos dignos no plano dos encarnados e desencarnados, e o resto o meu amigo poderá avaliar. Tormentos, remorsos, expiações. Concluindo, asseverou: mas como não ser assim? Como aprender sem escola, sem retomar o bem e corrigir o mal? Sim, Belarmino, disse abraçando, você tem razão. Tenho a certeza de que não vim tão só ao centro de mensageiros, mas também ao centro de grandes lições. Olha, responsabilidade, né, de um dirigente de casa espírita, de um doutrinador, né? Que grande responsabilidade, né? Naquilo que pensa, naquilo que envolve, né, os trabalhadores, naquilo que exige dos trabalhadores, né? Às vezes não indiretamente, às vezes nem é indiretamente, mas com atitudes, né? Com coisas que você percebe que existe um caminho a ser destinado por alguém a todo mundo seguir. E, na verdade, não é bem assim, né? Então, a ciência ela é muito especial, mas ela não pode caminhar na frente dos deveres morais. Ou ela caminha junto, ou o outro fica para trás. Porque caminhar na frente da moralidade, ela pode até caminhar, mas não vai levar nada. Nem para quem está levando, nem para quem está sendo levado, né? Vai diminuir todo mundo. Então, a ciência é importante, sim, mas ela tem que andar junto com o espiritismo, ou um pouquinho para trás até, né? Nos valores morais, essas coisas assim, a gente sabe que não pode caminhar na frente. Existem até pessoas que têm o sentimento de colocar, têm a maneira de colocar que as verdades do espiritismo, que a verdade de Kardec já está ultrapassada, que agora a ciência já está na frente, né? Que já existe isso, existe aquilo, e começa a enumerar um monte de coisas que a gente sabe que existe, mas não está nada na frente do principal objetivo da doutrina espírita, que é nossa elevação moral, né? A nossa reforma interna, íntima. Nada está além disso. Isso é a primeira coisa. A gente conheceu, pelo menos eu conheci, vocês também devem ter conhecido alguém aí, no grupo Divino Espírito Santo, uma pessoa muito bacana, uma grande palestrante, considerada para a maioria das pessoas, porque o valor moral dela era ótimo, era uma pessoa dotada desses valores, e tinha uma capacidade de expor o pensamento e sentimento das lições de Jesus, principalmente do Evangelho, mas era completamente analfabeta, ela não lia, não conseguia ler nada, não lia nada, era analfabeta, a palavra certa era essa. Então, o que ela fazia? Alguém lia a lição e depois ela explanava numa verdade tão grande, num sentimento tão sincero, que o conhecimento cultural dela não impedia nada dela mostrar para todos, fazer aquele trabalho bacana que fazia na casa, independente da cultura, né? Então, se tivesse um diretor, um presidente, uma autoridade na casa, que estivesse levando as pessoas ao trabalho, que tivesse esse pensamento desse nosso irmão, essa irmã, então, teria que ficar sentadinha num banco lá, sem explanar o seu sentimento, a sua inteligência, que é uma pessoa dessa, é inteligente, corajosa e ama o próximo, né? Porque quer fazer um trabalho de caridade, porque isso é caridade. Você passar o que você já conseguiu para as pessoas, né? Com sinceridade, com amor, é um trabalho de caridade. Seria pedido uma encarnação para essa irmã, do ponto de vista das pessoas que estavam assistindo, né? Para ela, talvez não. Mas seria um tempo que ela deixaria de trabalhar em benefício do próximo, justamente por falta de oportunidade, porque cientificamente não era uma pessoa de nível elevado. Às vezes uma pessoa vai, pega um giz, pega um quadro, pega um livro, vai para frente e começa a desfolhar a sua capacidade, seu conhecimento didático, seu conhecimento científico, e menospreza a doutrina,
né? E então a casa, as pessoas responsáveis por esse trabalho, não podem ficar coniventes com isso. De alguma forma, tem que impedir, conforme você falou, Cláudia, a casa espírita não pode chamar ninguém atenção, nem colocar situações verdadeiras, tem que chamar, né, separado, não é o objetivo da casa espírita expor os sentimentos de ninguém público, né? Porque as pessoas nem sempre gostam. Mas tem que dar um jeito de colocar essa pessoa no seu devido lugar, porque talvez esteja sendo envolvido por espíritos até inferiores que estão querendo até atrapalhar as outras situações necessárias da casa. Então, a direção da casa, o responsável pelo trabalho, né, pelo aquele segmento, tem que arranjar uma maneira caridosa, mas colocar aquele irmão no seu lugar, aquele irmão, aquela irmã, no seu devido lugar, mostrar a ela que o espiritismo se compraz, primeiramente, a nossa reforma íntima e depois os conhecimentos didáticos, científicos, de quem quer que seja, né? Acho que é mais ou menos isso. E o nosso irmão, né? Nosso irmão deixou de aproveitar essa oportunidade, né? Mas, como nós sabemos, tem outras para ele, né? Para nós, para todo mundo. Bacana. É isso. Porque é uma situação, a gente vê que todos corremos o risco, né? Os médiuns, os doutrinadores, todo mundo. Não adianta só porque é médium que vai escorregar. Não, o doutrinador ele vem preparado com um determinado cabedal a bagagem dele é a eloquência da fala, é a capacidade que ele tem, mesmo não tendo. É como você falou, mesmo que a pessoa não tenha o estudo como essa nossa irmã, mas ela tem capacidade de falar, e o doutrinador, antes de mais nada, é claro que é bom que ele tenha conhecimento científico também, porque muitos espíritos exigem isso dele, a gente já viu isso na mesa. Claro. Mas a fala do doutrinador, antes de mais nada, tem que ser coberta de amor. Se aquele espírito ele não está escutando só o que o doutrinador está falando. O espírito que está ali sendo atendido, ele está percebendo tudo que está acontecendo em volta. E enxergando muitas coisas que, às vezes, o próprio doutrinador não consegue enxergar. Né? A visão dele, de repente, é mais ampla que aquilo. E ele vai dizer, você está falando comigo da boca para fora. Ou ele vai dizer para o doutrinador, você fala isso, mas você não faz. Isso, fala sempre na mesma hora, né? Ele não deixa para trás. Eles prestam atenção em nós, eles são colocados muitas vezes junto de nós para nos observarem, ou às vezes eles fazem isso mesmo com a intenção de nos envergonharem. Então, é uma situação que a gente tem, todo mundo, todo trabalhador da casa. Todo trabalhador da casa, a gente deve ter que ter muitos cuidados, sabe? E estudando assim, a gente lembrando dos nossos irmãos, para a gente escorregar menos, né? Com certeza. É um trabalho de caridade que ele faz para nós, né? É um instrumento para que a gente possa observar e fazer um pouquinho melhor, né? Lembrar daquelas situações e não evitar de cair no mesmo erro, né? Pedir a Deus para nos ajudar para que a gente não consiga. Mesmo que a gente caia em outro, mas naquele que a gente já viu que não dá certo, a gente procurar evitar, né, situações. Quantas lições nós aprendemos através dos irmãos que nós recebemos na mesa, das histórias que nós escutamos, das doutrinações, né? Porque enquanto um irmão é doutrinado, a gente fica escutando. O outro médium fica ouvindo a doutrinação do outro irmão, né? Então, quanta lição a gente vai aprendendo ouvindo a doutrinação de alguém. Então, toda essa responsabilidade, que não é só sua, né, Maria Lúcia? É de muita gente, da Maria. Todo mundo. É verdade, Maria, Neide, Lúcia, né? Esse pessoal bacana que nós temos. Dona Maria não precisa nem falar, só com o canto dela, só com o canto de amor, ela conquistava os espíritos, ela atraía os espíritos para a casa do divino.
com o canto dela, ela emitia um amor tão grande que os espíritos que estavam passando perto do divino, eles ouviam a música. Travou, é verdade. Ouvia a música e entrava pela emissão de voz, de amor que ela emitia, não precisava nem ela falar. É verdade. Verdade, Lúcia. Sentimos falta de seu Ivan, da doutrinação dele, de Dona Maria, né? Eu senti muita falta, mas Deus está nos ajudando, nos amparando. É verdade. Né? Não tem tempo. A gente tem saudade também, Lúcia, muitas. Falta, aquele a gente amor, aquele amor, eu ficava olhando aquele amor que só emitia para eles, e eles amavam muito a doutrinação da senhora, o amor que ela passava para eles, né? Aquilo tudo. Então, a gente, com o espírito, muitas vezes, como os espíritos falavam, não eram as palavras, que as palavras, eles conversavam lá em cima com eles. Era o amor que eles precisavam sentir, a vibração do amor. E a senhora passava muita vibração de amor para eles, né? Que Deus abençoe sempre a senhora, a eles, a todos aqueles irmãozinhos que passaram pela nossa casa e receberam essa vibração. Hoje eles estejam bem e tenham recebido essa vibração, esse carinho e tenham entendido. E Maria continua passando isso através dessas mensagens que ela passa de manhã, né? Que ela todo dia tem esse compromisso de passar para todos nós, com certeza. Toda a espiritualidade encarnada e desencarnada se beneficia com essas palavras de amor, né? De carinho, dispensada a todo mundo. Nós te agradecemos, Maria. Às vezes eu sonho também, que eu estou doutrinando, que eu estou conversando com ele. Essas palavras, às vezes, acalentam, às vezes a gente acorda, não está muito bacana, pensando nas situações da vida, a gente lê essas palavras, a gente vai acalmando o nosso coração, nossa alma, né? E vai começando um dia melhor. Nós te agradecemos muito por isso, minha irmã. Eu que agradeço a Deus. A Deus. A inspiração. Né? É verdade, é verdade. Alguém quer mais falar, gente? Alguém quer falar mais? Se ninguém quiser mais falar, nós podemos já. E com o canto de Dona Maria. Dona Maria, canta. Dona Maria, emite um canto aí bem bonito, os irmãos estão passando aí. Está ouvindo, Dona Maria? Estou. Canta uma música bem bonita para os nossos irmãos, que devem estar ouvindo. Eu vou cantar Maria. Aí eu pensei nela, engraçado. É. Maria, Mãe bondosa do Senhor Jesus, hóstia divina pura de amor, de caridade e luz. Maria, peito ardente que se abre em dores, sobre o pranto ingente dos sofredores. Maria, coração que encerra os corações dos vossos filhos que padecem aflições. Mãe Santa, Mãe de luz, encaminhai-nos para o bom Jesus. Mãe de amor, sacrários de fulgor, irradiai do alto, onde imperais,
vosso olhar, que é todo imenso amor, sobre esta humanidade que tateia cega diante a verdade. Ó Mãe toda coração, despetalada em amor. Ó Mãe toda vibração, de paz, de luz e fulgor. Maria, Mãe de caridade, baixai sobre a humanidade uma centelha de luz deste vosso olhar, que ao Pai nos conduz. Deste vosso olhar, que ao Pai nos conduz. E assim, agradecemos a Deus o estudo da noite de hoje, que as falanges de luz dos bons espíritos de Maria Santíssima possa visitar todos aqueles que se encontram em sofrimento e dor, todos aqueles que se encontram aflitos. Pedimos, Jesus, pedindo a vossa proteção e vosso amparo, para todos os irmãos que sofrem, que padecem, tantos irmãos nossos trabalhadores que se encontram enfermos, que eles possam, nesse momento, receber a visita dos anjos, as falanges benditas de Maria Santíssima, de Sheila, de Bezerra, tantos irmãos, que eles possam sair agora em direção a todos os irmãos que estão nos seus leitos de dor, onde quer que eles estejam, que eles possam ser visitados por esses anjos de luz. Muito agradecidos estamos, Jesus, pelo estudo da noite de hoje. Recebemos muito, Senhor, antes de encarnar. E possamos ser úteis, Senhor Jesus, agora na nossa caminhada sobre essa terra. Abençoe a cada um de nós, nos dando sempre a força, a fé, a coragem e o ânimo para continuar. E aqueles que se encontram caídos, seja encarnado ou desencarnado, sabemos que sempre existirá uma mão estendida para todos eles. Obrigado, Jesus. Graças a Deus. Graças a Deus. Boa noite, meus queridos. Até... Uai, ficou quieto, ficou mudo. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Alquíria, Até... Valéria. Apareceu agora no Tchau, final. Valéria. Tchau, Santinha. Tchau, todo mundo. Boa Tchau, todo noite. mundo. boa noite, bom final de Boa semana para todo mundo. Hoje foi Tchau, minha tchau, emoção. tchau. Meu coração está em chamas. Paz, saúde para todo mundo. Tá, tchau, tchau. Saúde Santinha, para beijos. todos nós. Boa noite, dona Santinha. Dona Tia, boa noite. Fica com Deus. Boa noite, Maria. Amo vocês. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite, João. Te falta do Luiz hoje, Luiz. Te falta do Luiz. Aniversário do Isso Luiz. mesmo. Manda mensagem. Tá bom, meus queridos. Joãozinho, beijo, beijo, Tchau, Valquíria, todo beijo, mundo. Maria, beijo, Maria Lúcia. Tchau. Tchau. Bom final de Boa semana para noite. vocês. Obrigada por me receber na reunião, ter esse contato com vocês tão bacana que me refaz. Todas as segunda, quarta e sexta me refaz o meu espírito. Isso é muito bom, Valquíria. Eu fiquei preocupada. muito. Depois você mandou aquele negócio dizendo que eu estava mexendo no livre-arbítrio. Eu falei, mas rapaz... Júlio no telefone.
Ele liga na sala, ele fica toda a vida no telefone, e eu querendo sair, ele fica demorando, eu falei, "Ih, vai pensar que é o livre-arbítrio." Eu fiquei assim, gente, ela está demorando, será que foi a história do livre-arbítrio? Eu falei, cada um tem seu livre-arbítrio, toca Bota para tudo. trabalhar que eu preciso muito, preciso mais que todo mundo. Não, beijo, todos meu nós querido. precisamos, todos nós Quem não precisamos. precisa, hein? Quem não precisa, todo mundo precisa, precisa. Todo mundo precisa. Precisamos um dos outros, que é isso que é importante. Aham. Cada um A união faz a força. Cada um pouquinho de coisinha boa para nós. É Tá verdade. bom. Fiquemos em paz. Beijo, gente. Um ótimo Tá final de bom, semana boa para noite. todos. Que Deus ajudando todos nós. Com certeza.